Buscamos um progresso espiritual, não somente nós aqui encarnados na Terra, como também todos os espíritos em todas as partes, vive o desejo de alcançar cada vez mais um passo adiante, e assim se abastecerem de um nível mais elevado da energia da fonte da criação que é Deus Pai Todo-Poderoso. E assim abastecendo, se tornam mais seguros diante das ondas mentais e energéticas que existem nas mais diversas formas e teores em todo o universo. O desejo desse progresso é de todos, em todas as partes. Estamos numa escala menor, pois estamos ainda dentro de corpos físicos, em um planeta de regeneração, em uma escola bruta de ensinamento. Por que escola bruta? Porque a Terra é um local onde os espíritos ficam presos dentro de um corpo físico, onde a sua inteligência é reduzida a um nível menor, onde a sua consciência é apenas uma fração daquilo que verdadeiramente tem como espírito. Então esse espírito ele é colocado dentro de um corpo e é submetido às pressões energéticas de toda a natureza, para que possa assim revelar a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza, o seu verdadeiro ser. Então vejam, nós somos submetidos às pressões de todas as formas, e pressões essas, positivas quando buscamos o ponto mais alto, negativas quando permitimos sintonizarmos em frequências mais baixas, e sofremos todas as pressões, e assim, pela dor, pelos traumas, pelo medo, o espírito então faz o seu progresso aqui no sistema terreno. Mas por que esse método de educação para um espírito na Terra? Porque ele ainda não sabe fazer as boas escolhas, não sabe ainda tomar as boas decisões para o seu direcionamento. O centro do progresso universal requer um progresso em todas as partes, na dignidade, na moral, no respeito humano, no respeito espiritual, no respeito ao espírito do outro. Requer uma série de mudanças e qualificações na individualidade de cada ser. E cada qualidade tem sua energia própria. A energia da dignidade, a energia da moral, a energia do respeito, são energias que vibram em teores diferenciados, porém numa nobreza grandiosa. E essa energia tem que se alojar, tem que alimentar o nosso ser, para que possamos vencer a parte frágil da nossa natureza humana e natureza espiritual. Então nossos espíritos, sucumbidos dentro de um corpo físico, passa pela fase da dor, dessa pressão. Mas por que ainda somos necessários passar pela faixa baixa de um aprisionamento em um corpo físico, em uma redução de consciência, em uma redução de inteligência? Porque temos que ser submetidos a mentes ainda não evoluídas ao nosso lado, nos fazendo pressões de todas as formas. Eis aí a resposta, e também a resposta está na análise de nós mesmos. Por que a necessidade de estarmos aqui? Por que não estamos numa dimensão maior? Aí você volta e faz a análise de si próprio. O meu espírito está carregando células de níveis baixos. O meu espírito ainda está carregando registros mentais em suas células de mundos inferiores e mentes inferiores. Mas por que isso aconteceu com o meu espírito? Porque ao longo da sua existência tomou decisões erradas. Existe um ponto, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que é mais uma oportunidade de se perder para o espírito fraco do que propriamente um benefício próprio para o seu crescimento. Porque o livre-arbítrio dá a ele o direito de escolher por si só, seja o caminho positivo ou negativo. O espírito com livre-arbítrio, ele toma as suas próprias decisões e se liga e vai ao caminho que deseja. É o que Deus Pai Todo-Poderoso concedeu a todos os espíritos em todas as partes. Você é livre, pense o que quiser, sinta o que quiser, caminhe na direção que quiser. Tome as suas decisões pelos seus desejos.
e essa liberdade. Para quem não tem uma consciência evoluída, é o caminho da perdição, pois aí vem as ofertas de uma mente mais frágil, as ofertas de um mundo já contaminado, e o espírito então, no seu livre-arbítrio, no seu poder de decisão, se direciona para as tentações e as ofertas que não lhe deviam ser recebidas. Eis aí a razão porque se perde, eis aí a razão porque o espírito se submete ao processo da dor. Aí se fala, Deus quis assim, Deus quis me dar a dor. Não é Deus que quis te dar a dor, foi você que quis te dar a dor, quando tomou suas decisões erradas como espírito, quando desejou sentir o gosto das energias que não deveriam ter tocado, quando desejou conhecer o que não deveria ter se posicionado para conhecer no mundo inferior. Eis aí o direcionamento que foi tomado, e eis o resultado que se tem, uma dor para perceber que aquele caminho, que aquela decisão não é a correta. Então é assim o mundo da evolução dos espíritos, e os espíritos com menos poder de inteligência e percepção aprendem da pior forma. Mas graças a Deus estamos vivendo na Terra um processo de iluminação, onde os espíritos, pela bondade de Deus Pai Todo-Poderoso, está recebendo doses fortes de energias de luz, carregadas de informações que se alojam nas células espirituais, que renovam as bases da nossa consciência. E assim, revestido de informações úteis e direcionados para decisões melhores pelos nossos próprios traumas e pelas dores que vivemos, temos uma direção a tomar, a direção da luz, a direção de Deus Pai Todo-Poderoso. Porém, nem todos ainda se abriram para esse conhecimento, não abriram para essa direção. Assim, nos fala a espiritualidade que muitos estão recebendo, processando e se direcionando a pontos de abastecimentos e se tornando espíritos iluminados, seres nobres dentro de corpos físicos, pessoas de boa qualidade moral, de boa qualidade espiritual, mas ainda há seres que ainda não se importam com o que é ofertado. Mas a dor é para quem precisa da dor, e a luz e a paz interior é para aquele que deseja tê-la e que a busca no caminho certo. Então assim, os grandes mestres que conduzem os espíritos em todas as partes deste universo, em sua sabedoria e sobre o governo maior de Deus nosso Pai, aplicam as suas decisões, aplicam as suas classificações. Que saibamos nos classificar. E o mais interessante, o mais importante que devemos compreender é que tudo depende de nós mesmos. Você depende da sua decisão, da sua individualidade para mudar de frequência vibratória e se iluminar e mostrar para a espiritualidade maior que você é uma nova consciência, você é uma nova unidade espiritual e que você não precisa ser submetido às faixas do ciclo da dor, que são as faixas kármicas, as faixas dos traumas dolorosos, não precisam mais passar por aqueles caminhos. Então isso está dentro da sua individualidade, da sua mudança. Você tem um magnetismo que sob o governo da sua mente, do seu sentimento, se torna positivo no mais alto grau, assim como pode se tornar negativo, se você não tiver consigo própria a responsabilidade da evolução. Então você se busca esse positivismo no mais alto teor. E como faço para ativar esse magnetismo positivo de mim mesmo? Pensamentos nobres que motivam sentimentos nobres. E assim, você se posiciona numa direção da luz e aí você volta para seu espírito, num positivismo mais elevado e sente um universo de luz. E você vai ver que como é receptivo esse mundo de luz, é a espiritualidade maior que lá está.
como é receptivo aos nossos seres, como nos valorizam tanto quando assim nos posicionamos e assim nos projetamos. E assim concluímos: tudo depende da individualidade do próprio ser, a sua alegria ou a sua dor. Eis aí o caminho que se pode escolher pelo livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que na minha concepção é um benefício, é um dom que deveria ser regulado aos menos evoluídos, porque as decisões somente lhes trazem aquilo que não desejam ter. E se vê na Terra pessoas dentro de corpos físicos trabalhando para um futuro melhor para os seus corpos físicos, para a sua natureza humana, trabalhando e se dedicando todo o seu tempo de evolução espiritual para que a sua natureza humana tenha um benefício, um progresso, um sucesso em um futuro que talvez não venha a ter, ou que certamente não terá, porque o futuro da natureza humana é retornar aos elementos da terra, pelo desencarne do espírito, pela morte física. E o futuro do espírito é ele que cria para a eternidade. Então, olhe, qual a diferença entre os dois futuros, assim dizendo: o futuro da natureza humana e o futuro do seu espírito. E o futuro da natureza humana busca o que para si próprio? Apenas o suficiente para passar pela terra sem se contaminar, sem atrapalhar a caminhada do espírito? Ou apenas busca o bem-estar que o ego, instalado em si mesmo, lhe oferta? Ou o futuro do espírito é mais importante? Ou você sabe trabalhar para os dois? Passa-se pelo bom futuro da natureza humana, enquanto ela existe, e trabalha o futuro da natureza espiritual, que é eterno. Eis aí a sabedoria que temos que ter. Saber dividir, valorizando o que é eterno dentro de nós. E essa faixa temporária, que é o corpo físico, a nossa natureza humana, que possamos tratá-la e usá-la em benefício do nosso espírito, com sabedoria, com inteligência, onde a sua individualidade, a sua mente, a sua emoção sobre o seu governo lhe proporcione um progresso constante no positivismo e na nobreza dos seus atos, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Como um todo, assim, aqui repito, graças a Deus.